Oi, gente. Pois é, o Bolsonaro teve o Tarcísio de Freitas como ministro, apoiou ele para governador, mas botar as asinhas de fora para querer a presidência, que ele acha que é dele, né? Ele ainda acredita que vai ser candidato, mesmo sendo inelegível, né? Mas se ele não puder ser candidato, ele lembra o Tarcísio que o negócio aqui é familiar, né? É nepotismo na veia, ele vai indicar o Flávio Bolsonaro. Pelo menos é o que diz a revista Veja e a coluna Radar. Olha só o que diz a revista Veja e a coluna Radar. Se Jair Bolsonaro não puder disputar o Planalto em 2026, ele ainda acredita que vai poder, né? O plano A do capitão para substituí-lo é Flávio Bolsonaro. O ex-presidente foi declarado inelegível no ano passado e o mandato de 8 anos do seu filho acaba no início de 2027. Então, seria o filho, né, para ser o candidato dele. Isso tá aqui na coluna Radar, isso tem já uma reportagem da TV 247 sobre isso, não é? Sobre isso, dizendo exatamente isso, que ele definiu que quem vai ser o candidato da extrema-direita, caso sua inelegibilidade seja mantida, é o Flávio Bolsonaro, né? Tem sido especulado do Tarcísio, o Romeu Zema, o governador de Minas Gerais, e isso frustra muito não só os planos do Tarcísio ou do Romeu Zema. E aqui eu vou explicar. Vocês lembram daquele jantar organizado, né, pelo Luciano Huck, com participação do Roberto Campos Neto, do Tarcísio, desse povo? Bem, ali se fundava um objetivo, né, se organizava um objetivo de tentar vender o Tarcísio de Freitas como bolsonarismo moderado. A direita liberal quer alguém para abraçar que não venha com a carga total do bolsonarismo. O Tarcísio vem com a carga praticamente total, né? É fascista, sim, né? Inclusive, mas eles querem a agenda que eles querem que o Tarcísio implemente é a agenda liberal, é a agenda do Paulo Guedes. Então eles precisam de alguém para ser o representante dessa agenda, ser o porta-voz dessa agenda. Mais ou menos como a direita americana fez lá no passado com o Ronald Reagan, que era um vendedor, né? Era ator e vendedor. Porque como ator, ele era um fracasso, mas ele foi muito bem sucedido como representante comercial de vendas, né? Garoto propaganda das grandes corporações empresariais. Ator é um ator B, né? Então, eles querem esse cara que venda para a população brasileira a agenda liberal. Na verdade, a agenda liberal não vai ser o chamariz de voto, vai ser o chamariz de dinheiro para a classe dominante. O chamariz de voto vai ser a agenda cultural, a chamada pauta de costumes aqui no Brasil, né? Que no mundo todo tem o nome de guerra cultural, né? Que é a disputa entre valores progressistas e valores conservadores ou reacionários. São esses valores reacionários que vão ser utilizados. E aí eu fico pensando assim, né? A demonstração clara de nepotismo, a coisa mesmo de um empreendimento familiar, ele vai indicar o filho. E tinha muita gente especulando que ele poderia indicar a Michele Bolsonaro. Mas aí o pessoal não entende que uma das características do movimento fascista, né, é seu machismo extremo. O Bolsonaro vai querer que a esposa dele possa ter um destaque político maior do que o dele? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Ele vai querer o filho, e eu acredito na notícia por causa disso, que ele vai querer o filho que vai ser subserviente a ele e que vai perpetuar a perspectiva dele e, inclusive, vai dever a ele tudo, né, que teria em termos de prestígio e tudo mais. Ele sempre diz, né, quando o filho dele é o mais votado, ele diz, é por causa de mim, né? É uma extensão do seu poder. Agora, é muito interessante essa movimentação dos bastidores, né? A direita liberal, as grandes corporações empresariais devem estar extremamente chateadas com essa notícia. Putas! Talvez tão putas quanto o Tarcísio, talvez até mais. O Tarcísio de Freitas, isso é uma coisa que eu estava pensando nos últimos dias. Ele pode ter ambições presidenciais? Pode. Mas ele pode também estar pensando em ser candidato à reeleição no governo de São Paulo. Sabe por quê?
Porque ser reeleito para governador de São Paulo, com um interior de São Paulo tão conservador e reacionário como ele tem sido nos últimos tempos, é muito mais fácil, é muito mais cômodo do que ser candidato à presidência. Ser candidato à presidência, você vai ter que conseguir um pouco mais votos no Nordeste, você vai ter que ter mais votos da classe trabalhadora em outros lugares, que não são necessariamente tão reacionários, tão conservadores quanto o interior de São Paulo. E talvez o Tarcísio, quando ele diz aqui, olha só, quando ele diz aqui, o empresário Silas Malafaia, que lidera uma igreja evangélica, disse que o governador de São Paulo não quer anistia a Bolsonaro para ele ser mesmo o candidato. E aí o Tarcísio disse: um pastor me destacou outro dia porque disse que quero substituir o Bolsonaro, o cara não me conhece, afirmou Tarcísio. Talvez ele esteja dizendo um pouco de verdade aqui, mas não porque o Tarcísio seja bonzinho e leal ao Bolsonaro, mas porque ele avaliou que é muito mais cômodo para ele tentar se reeleger governador, muito mais fácil, muito mais palatável do que tentar ser candidato à presidência. E trair o Bolsonaro, por Tarcísio, não tem muitos dividendos eleitorais, pode ter um custo elevado. Agora, o Bolsonaro já traiu o Tarcísio, né? Traiu os que têm poder, mais poder, o Tarcísio e o Romeu Zema, que são justamente os bolsonaristas, que teriam mais cacife para poder indicar o filho num claro ato de nepotismo. Isso daí não me surpreende nada. É típico do comportamento do Bolsonaro e típico de uma liderança influenciada pelo pensamento fascista, né? É o que a gente espera, né? É o que a gente espera. E quem tá realmente chateado, quem tá realmente pé da vida é a direita liberal, se isso acontecer. Porque eles não querem fazer campanha por Flávio Bolsonaro. Eles vão fazer, só para deixar claro, Flávio Bolsonaro abraçando o Paulo Guedes e trazendo a agenda liberal de privatizações e tudo mais, que eles vão fazer, claro, é a agenda deles. A direita liberal vai apoiar o Flávio. Mas eles não querem, porque o Flávio vem com rachadinha, o Flávio vem com bolsonarismo tosco, e eles acham uma coisa assim meio incomoda, sabe? Ele não é uma coisa que eles conseguem vender para os outros setores do empresariado com tanta facilidade. Então eles vão ficar incomodados. Mas esse incômodo, quando chegar perto da eleição e os interesses econômicos deles vão vir, esse incômodo vai ser um pequeno incômodo, sabe? Uma dorzinha de cabeça que pega logo a pílula da privatização e passa assim, ó, rapidinho. E aí eles vão fazer campanha para essa figura nefasta. E é o que eu tinha para falar sobre isso. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.